Eu já falei sobre o início, né? Sobre como eu comecei, contei sobre a queda, né? Acho que é uma fase que vários traders passam. Inclusive, eu estava hoje assistindo uma, uma psicóloga que eu acompanho e ela falando sobre as fases do trader. Eu vi novamente o vídeo e aí fala, né, sobre traders que iniciam ganhando, que não é bom, que você se sente muito bom e começa errado, ou traders que começam perdendo e simplesmente já param por ali. E falando das fases que tem, de você perder, você começar a buscar informação e tudo mais, e foi o que aconteceu comigo, né? E como é que eu fiz isso? Como é que foi a sequência de estudos que eu fiz? Então, quando eu comecei a buscar informações, ah, fatalmente o YouTube, o Twitter, enfim, as plataformas, quando você começa a buscar sobre uma informação que fala sobre geladeira, pensa em geladeira, já aparece geladeira para você comprar. E comigo não foi diferente ali com relação ao Bitcoin. Aí começaram a aparecer algumas pessoas, e algumas eu fui seguindo, algumas eu já de cara descartei, mas como eu não tinha ainda filtro, né, eu ainda não sabia como quem era quem, enfim, como eu deveria avaliar se a pessoa falava certo ou não falava, eu fui pelo mais lógico, e é um primeiro erro de principiante que eu acho bem forte, que é você querer um guru, que é alguém que te fale, olha, o preço vai subir, olha, o preço vai cair. E esse foi o primeiro erro. Porém, então eu comecei a seguir várias pessoas, né, que tem canal de YouTube, enfim, esse tipo de coisa, e li a notícia. Ah, saiu uma notícia que a moeda X ia ser não sei o que lá. Eu ia lá e comprava. Ou vice-versa, né? Eu lembro de uma operação em Litecoin que eu tinha ganho um dinheirinho com ela, e aí saiu uma notícia que a Litecoin ia ter problema. Na hora, eu vendi o que eu tinha e simplesmente realizei prejuízo do nada. Ah, isso aqui vai a zero. E nunca mais olhei para Litecoin. E eu via que vira e mexe, não aparecia Litecoin. Eu falei, mas essa moeda não ia morrer? O que que aconteceu? Então, durante um tempão, eu fui captando a questão de notícias, né? O filtro que você deve ter. Não descarte, mas também não pode ser, né? Opa, vai entrar em guerra, né? Eu digo, vai ter guerra, não sei o quê. Não, calma, né? Ainda tem uma fase ali para a coisa acontecer. E com as moedas eu usei, infelizmente, esse tipo de coisa. Usei, infelizmente, algumas pessoas que são mal intencionadas, né? Ainda bem que eu não fiz nada de comprar robô, esse tipo de coisa. Eu sempre achei, né, de cara furada. Entrar em grupo de sinal, eu fiquei tentado, mas muito tentado. Mas eu fiquei pensando, pô, esse cara sempre fala que os sinais fecharam muito rapidamente. Vou fazer, né? Eu não tenho o tempo inteiro, não estava me dedicando ainda full time para isso. Vou fazer se o sinal fechar rapidamente se eu não estiver lá, então eu vou perder o sinal? Então, desde cara, eu não entrei nesse detalhe. Mas, alguns caras que eu comecei a seguir, um deles, opa, eu tenho que fazer o curso desse cara. Na verdade, até eu tenho quando eu comecei os estudos, e aí eu tenho uma sorte, tá? Uma coisa bem positiva que aconteceu. Um dos caras que eu seguia, ele só operava gráfico, né? Só operava análise técnica pura, candle, nada de indicador, nada, candle a candle. Isso foi muito positivo, porque as aulas dele eram todas grátis, então eu fui seguindo ali as aulas que ele tinha no YouTube, até esgotei todas dele, né? Assisti várias vezes, uma voltava lá, o fechamento, abertura, enfim, mínima, máxima, reversão, pivô. Aquilo ali me fascinou, né? Foi onde a coisa começou. Então, eu tive a sorte de, primeiro cara, era só análise técnica pura, sem indicador, sem nada. Inclusive, esse cara era da B3, né? Operava na B3. E eu falei, vou operar, não, junto com cripto e tudo mais. Eu comecei a ver que não era bem o esquema e acabei não fazendo, ainda bem. E aí comecei a pegar um cara de cripto, fiz um curso, né?
de especialista, vamos dizer assim, e o curso dele, ele tinha um viés de holder, certo? Mas ele fazia trade. Então, eu comecei a seguir, comecei a comprar moeda para hold, esse tipo de coisa, né? Então, durante muito tempo, eu tinha minha cabeça não clara com relação a o que eu queria fazer, né? Porque é difícil você falar, bom, eu vou começar, vou fazer o quê? Vou fazer day trade, vou fazer swing trade, vou fazer position trade, vou fazer hold, o que que eu vou fazer? E aí eu acho que esse tipo de coisa, você não escolhe assim, A, B ou C, né? Você, na verdade, precisa entender qual é o teu perfil, qual é onde você se encaixa. Porque tem gente que, né, primeiro, tem dinheiro para deixar lá em hold e esperar aí 5 anos, enfim, quanto for, e tem não tem esse problema de querer fazer a coisa, né? Então, com hold você comprou bem, deixou lá, não precisa nem olhar mais, né? Você vai olhar daqui a 3, 4 anos, quando você ficar sabendo que o troço foi para a lua. Mas o meu perfil não é esse, nunca foi desde o início. E eu sempre, o scalp, né, aquela coisa assim, aquela adrenalina, aquela coisa, sempre foi interessante para mim. Então eu comecei a fazer scalp e comecei a fazer hold, mas eu não entendia muito bem o que que eu era. Então, eu fiz um curso, depois eu comecei a seguir outros caras. Eu tinha um cara, há um detalhe, tá? Eu não vou falar nome de ninguém, porque alguns dos caras que eu comecei eram muito ruins, e eu só fui ver isso depois, e alguns são muito bons e até hoje, inclusive dois eu sempre que eu posso eu agradeço a eles que eles me ensinaram, né? Mas eu não vou falar nome nem do bom e nem do ruim, porque eu não acho justo, tá certo? Então, aí teve um cara que era muito técnico, eu adorava assistir os vídeos dele, mas eu não entendia nada. Eu falava pra minha mulher assim, um dia eu falei pra ela, eu não entendo nada que esse cara fala. E aí, mas eu continuei assistindo, aí eu parei, voltava, eu olhava, tentava acompanhar junto e tal, e não consegui. Então eu fiz dois cursos, e comecei a devorar, né? Então uma coisa que é assim, que é bacana saber, só até para ajudar a entender, eu fiz cursos pagos, muito conteúdo grátis ou pago através de assinatura de canal de YouTube, até hoje, né? E livros, alguma coisa eu estou comprando, mas hoje em dia eu não tenho tempo para ficar ali sentado lendo um livro. Eu tenho outras atividades ainda, né? Eu tenho bastante atividade, eu preciso, na verdade, parar com algumas delas, né? E é o meu objetivo largar tudo e ficar só de trade no próximo ano. E, então, assim, livros, um ou outro eu tenho acompanhado, de vez em quando eu vou lá, leio um pedacinho e tudo mais. Mas, o que que eu faço? Diariamente, live, ou vamos supor, vamos entender que eu chamo de live uma aula do YouTube. Então, a média móvel é interessante, eu vou lá e busco média móvel de 20, e aí começo a devorar o que tem ali de vídeo sobre média móvel de 20, vamos supor. Isso, para mim, eu acho que é fundamental, foi fundamental, eu nunca ficar atrelado a uma coisa só, a uma pessoa só, a um conceito só e a uma verdade. Então, desde o início, os caras que eu seguia, um tinha um viés mais holder, outro tinha um viés mais isso, outro era bullish, outro era bearish, enfim, eu sempre fiz questão de ver as diferenças, né? Porque no começo você quer como eu já falei, você quer saber para onde o preço vai. Alguém te diga para onde o preço vai. Mas desde o início eu comecei a ver que esse cara aí fala que o preço não vai. E aí eu buscava outro, e aí um falava que ia subir, outro falava que ia cair. Eu ouvi os dois, até chegar a um ponto da minha trajetória e de estudos, de aprendizado, em que eu passei a falar o seguinte: não, para aí, eu tenho que fazer a minha análise e eu tenho que ver o vídeo depois que eu fizer a minha análise para ver se a minha análise bate com a desse cara. E não só com um cara, com mais de um.
Então, assim, hoje eu agradeço eu ter pensado dessa forma desde o início, porque eu fui construindo informações e fui podendo ver as coisas de ângulos diferentes, né? Até para você abrir operações ah, não com viés, vamos dizer assim, porque é uma coisa muito complicada, né? O viés no trade, assim, é difícil. Assim, eu sinto que às vezes eu vejo uma informação, eu assisto um vídeo, eu começo a ver uma notícia de mercado financeiro, putz, é verdade, vai cair. E assim, não pode ter isso, né? Vai cair, vai subir, não interessa. O gráfico mostra, o gráfico é operado. Agora, lembra que eu falei a questão de notícia de não descarta? Porque já ganhei dinheiro com a questão de você ler uma notícia sobre uma moeda, sobre uma situação que está acontecendo, falar, opa, isso vai fazer o preço subir ou isso vai fazer o preço cair e aproveitar isso, por que não? O mercado financeiro é feito de oportunidades, né? Não é uma coisa fantasiosa linda que, eu sou um poeta. Não, você está lá para ganhar dinheiro, tá certo? Então, surgiu uma oportunidade, vai lá e abraça. Então, o que que acontece? Quais foram e quais são até hoje as minhas bases, né, para os estudos? Primeiro, não paro nunca de estudar. Eu adoro estudar, desde a minha infância, e tal. Sempre fui um cara que estudou muito, né, muito autodidata. Fui lá, busquei informação. Porém, vai lá no YouTube, aonde você quiser e consome informação. Consome informações diferentes e, principalmente, o que se eu hoje pudesse olhar para mim e falar assim, o que você não deveria ter feito é procurar, o tempo que eu gastei tentando entender para onde o preço ia, tentando alguém que me dissesse para onde o preço ia e tirando o viés. O viés é uma coisa que te acaba. Às vezes você faz uma análise técnica, certo? O gráfico está lá, está te mostrando. Isso nesse horário vai estar corrigindo, então você faz um short para pegar essa correção, ou um pullback, você tem que entrar lá para pegar só o pullback, ou está numa tendência de alta, segue a tendência, mas você está na sua cabeça com viés. E aí o viés te atrapalha demais para você abrir ou manter uma operação. Então, são as duas coisas que hoje eu pensaria. Mas a questão de estudo, eu faria tudo de novo, faço e, mais uma vez, utilize 90% do seu tempo para estudar. Consuma informação sobre média, sobre indicador, sobre análise, sobre cara da B3, sobre cara de criptomoeda, conteúdo gringo, muitas vezes é duro, às vezes quando não tem legenda, né? Mas há vários, você assistia vídeo gringo, até para você ver como é que é a diferença, tá certo? Consuma o máximo de informação. Nunca pare de estudar, né? Eu acho que isso é uma coisa importante para todo mundo.